Fatores de risco: obesidade e sobrepeso. O sobrepeso e a obesidade têm aumentado sua incidência e prevalência em todo o planeta em níveis alarmantes. A alimentação com excesso de calorias, rica em carboidratos simples e gorduras saturadas, associada ao sedentarismo, são os grandes responsáveis. O obeso tem maior frequência e incidência de outros fatores de risco. O cálculo do índice de massa corporal tem sido proposto pela Organização Mundial da Saúde como método convencional para diagnosticar sobrepeso e obesidade. Porém, para diagnosticar a obesidade central, o mais importante é determinar se existe aumento de gordura abdominal. O perímetro da cintura tem vantagem de ser uma medida simples e é superior ao IMC, mas deve-se levar em conta que é propensa a erros de medição. O desafio e objetivo para essa população é a redução de peso. A restrição da ingestão calórica total e o exercício físico regular são as pedras angulares do controle de peso. É provável que com o exercício se produzam melhorias no metabolismo da gordura central, inclusive antes que ocorra uma redução do peso. Educação alimentar é primordial, com ênfase na redução da quantidade de calorias e diminuição drástica de gorduras e carboidratos simples. A frequência, duração, intensidade e o volume dos exercícios empregados devem adequar-se à aptidão física do paciente. Os exercícios prolongados e de intensidade moderada são os preferidos, embora seja necessário iniciar os planos com intensidade leve e a progressão deve ser de acordo com o resultado que forem sendo obtidos. Sedentarismo ou inatividade física. As pessoas sedentárias têm maior risco de morte e um risco 2 vezes maior de padecer de doenças cardiovasculares se comparadas às pessoas fisicamente ativas. O objetivo principal para esses pacientes é iniciar, recondicionar e educar quanto à prescrição do exercício, motivar a manutenção do exercício de forma indefinida. As recomendações são: realizar história clínica completa, determinar o risco cardiovascular de forma individual, realizar prescrição do exercício e realizar supervisão do exercício de acordo com os riscos e prescrições. Estresse psicossocial e estados depressivos. O estresse tem sido definido como a situação de um indivíduo ou de algum dos seus órgãos ou sistemas que, por exigir deles um rendimento superior ao normal, os põe em risco de adoecer. É uma resposta ou reação do organismo que obriga a adaptações nem sempre bem toleradas ou aceitas, podendo ser agudas ou crônicas. Todas essas alterações incluem a ansiedade, a exaustão emocional, a despersonalização, a insegurança emocional, medo do fracasso, estresse laboral crônico, fatores de personalidade, caráter e isolamento social que levam à depressão e está claramente associado com o infarto agudo do miocárdio. Essas respostas produzem aumento da atividade autonômica por ativação do sistema simpático e liberação de catecolaminas, ocasionando um aumento da frequência cardíaca, da contratilidade, do volume minuto e da resistência vascular periférica, além de promover inibição na secreção de insulina, aumentar a liberação de glicose hepática e de ácidos graxos na corrente sanguínea, ocorrendo incremento da aglutinação de plaquetas e uma diminuição do limiar para fibrilação ventricular.
Uma vez que se conhece a situação do paciente, ele deve ser encaminhado para assistente social, psicólogo ou psiquiatra, seguindo a gravidade do problema emocional que apresenta. As recomendações apontam para a intervenção de forma prematura, mediante apoio de psicoterapia e mudanças no estilo de vida, não só dirigidos ao paciente especificamente, mas também a membros da família. Estas medidas podem incluir terapia de grupo, medicação específica, atividade física e apoio social, tudo a cargo de profissionais especializados. Tabagismo. O tabagismo é a dependência crônica ocasionada pelo consumo excessivo do fumo, desencadeada pela nicotina, que é seu principal componente. O tabagismo é um fator de risco independente da doença cardiovascular, além de ser considerado como uma das principais causas de mortalidade evitável no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um fumante é a pessoa que tem exercido esse hábito diariamente durante o último mês, seja qual for a quantidade de cigarros. O fumante passivo, por outro lado, define-se como aquele que se expõe à fumaça do fumo nas suas diferentes formas, tais como cachimbo, cigarro e outros. A fumaça de segunda mão aumenta o risco de doenças cardiovasculares de 25% a 30%. O objetivo geral é conseguir a suspensão completa do consumo de cigarro. Isso implica que os programas de reabilitação cardiovascular e de prevenção secundária incluam medidas integrais de cessação do tabagismo, além de se educar o cidadão fumante. Dislipidemia. Popularmente conhecida como colesterol alto, a dislipidemia é um fator de risco maior para o desenvolvimento de aterosclerose. Cada redução de 1% no valor de proteínas de baixa densidade se traduz em uma redução de risco de 1% de ocorrerem eventos cardiovasculares futuros. Um aumento de 1% nas lipoproteínas de alta densidade está associada a uma redução de risco de 2 a 4%. A tabela a seguir mostra a classificação de HDL e LDL desejáveis em um paciente adulto. Para colesterol total, o esperado é que ele seja menor que 200 mg por decilitros. Para o LDL, de 100 a 130 mg por decilitros. E para o HDL, maior que 60 mg decilitros. É recomendável a redução de carboidratos simples e em geral, da ingestão de gorduras saturadas e trans e do peso em caso de obesidades, além de incremento da atividade física. O exercício de tipo aeróbico de intensidade moderada é considerado de maior impacto sobre os níveis de triglicerídeos, em menor medida sobre o HDL e menos ainda sobre o LDL. Hipertensão. Popularmente chamada de pressão alta, é um dos fatores de risco com maior impacto nas doenças cardiovasculares. A tabela mostra a classificação da hipertensão arterial segundo os lineamentos do 7º relatório do Comitê Nacional Conjunto. A pressão arterial é considerada normal quando a pressão arterial sistólica é menor ou igual a 120 milímetros de mercúrio e a diastólica menor ou igual a 80 milímetros de mercúrio. O objetivo de tratamento para os hipertensos é diminuir a pressão arterial. Para isso, é fundamental implementar mudanças no estilo de vida, sendo elas
redução de peso, adoção de dieta, redução de consumo de sódio, atividade física e moderação no consumo alcoólico. Pessoas com antecedentes familiares de hipertensão também devem adotar estas mudanças. Quanto ao exercício físico, os ideais são aqueles com predomínio dos componentes dinâmicos. Seus benefícios começam a partir da terceira semana após iniciados. Diabetes. Denominada diabetes mellitus, é uma desordem metabólica de múltiplas etiologias, caracterizada por uma hiperglicemia crônica com distúrbios no metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas, que resulta em defeitos na secreção e/ou na ação da insulina. A principal causa de morte da pessoa com diabetes mellitus tipo 2 é cardiovascular e, portanto, prevenir a doença cardiovascular implica um manejo integral de todos os fatores de risco. Todos os fatores de risco cardiovascular, exceto o hábito de fumar, são mais frequentes nos diabéticos e o seu impacto sobre a doença cardiovascular também é maior. Para o diagnóstico de diabetes, segundo a Associação Americana de Diabetes, podem ser utilizados critérios de valores de hemoglobina glicosilada maior ou igual a 6,5, sintomas de diabetes, mais uma glicemia casual medida em plasma venoso igual ou maior que 200 mg por decilitros, glicemia em jejum medida igual ou maior que 126 mg por decilitros, glicemia medida em plasma venoso igual ou maior que 200 mg por decilitros, 2 horas depois de uma carga de glicose, durante um teste de tolerância oral à glicose. Recomenda-se estrito controle da glicemia com plano de alimentação, exercícios físicos e hábitos saudáveis. A redução de peso no obeso e em pacientes com diabetes e sobrepeso continua sendo o único tratamento integral capaz de controlar simultaneamente a maioria dos problemas metabólicos da pessoa com diabetes mellitus tipo 2. Síndrome metabólica. A síndrome metabólica representa em um aglomerado de fatores de riscos que inclui obesidade central, pressão arterial elevada, níveis elevados de triglicerídeos, glicose e HDL baixo. A fisiopatologia desta síndrome é constituída pela resistência à insulina. Isto significa que o metabolismo da glicose a nível celular está alterado e se faz necessária maior quantidade de insulina para metabolizar a mesma quantidade de glicose. Ou seja, existe uma diminuição da sensibilidade nos tecidos periféricos, principalmente o músculo esquelético, à ação da insulina, produzindo-se então uma hiperinsulinemia secundária. Os pacientes com esta síndrome têm 2 vezes mais risco de sofrer um evento cardiovascular e 5 vezes mais risco de desenvolver diabetes mellitus. Além das anomalias metabólicas, ultimamente se demonstrou que esta síndrome é acompanhada por um aumento de inibidor do ativador do plasminogênio, que provoca aumento potencial da trombogênese e, portanto, um elemento a mais que se soma ao risco de se sofrer um infarto agudo do miocárdio. Para isso, é recomendável a redução do peso corporal, redução do perímetro da cintura,
Exercício predominantemente aeróbico na intensidade moderada que procure atingir 80% da frequência cardíaca máxima, assim como exercício de resistência com repetições frequentes e séries que se exercitem diversos grupos musculares. Reduzir a ingestão de açúcar agregada, de bebidas adocicadas e de carboidratos simples.